Boa tarde! Este é o programa Amigos do Céu, um programa onde a gente vai falar um pouco da vida de alguns santos jovens, né? A importância desses santos hoje para nós tomarmos eles como exemplo nos dias de hoje. E hoje nós estamos aqui comigo, Natália, com o José Carlos, o Ezequiel e a Thalita. E a gente vai começar hoje falando um pouquinho da história dele e depois a gente vai ver as principais virtudes e como a gente pode estar vivendo essas virtudes nos dias de hoje. Então, vamos começar falando um pouquinho da história hoje do beato Pedro Frassati, né? Um santo, um beato que vai nos ensinar muito hoje. Pietro Frassati nasceu nos arredores de Turim, na Itália, em 6 de abril de 1901, numa família rica. Seu pai era embaixador da Itália na Alemanha e diretor e proprietário do jornal La Stampa. A mãe era pintora. Foi educado num colégio de jesuítas e dedicou-se desde muito novo a várias obras sociais, de caridade e religiosas. Faleceu no dia 4 de julho de 1925, vítima de poliomielite, com apenas 24 anos, na véspera de concluir o curso de graduação. Pedro Jorge desenvolveu uma profunda vida espiritual que nunca deixou de compartilhar com seus amigos. A Santa Eucaristia e a Virgem Maria foram polos de seu mundo de oração. Aos 17 anos de idade, em 1918, ingressou na Sociedade São Vicente de Paulo e dedicou a maior parte do seu tempo livre ao serviço dos doentes e necessitados, cuidando dos órfãos e dos soldados da Primeira Guerra Mundial, que voltavam para suas casas. Decidiu se graduar em Engenharia Mineral na Universidade Politécnica de Turim, com a finalidade de servir melhor a Cristo entre os mineiros, como expressou a um amigo. Os pobres e os sofredores eram seus donos, e ele foi para eles um verdadeiro servo, vivendo essa ocupação como um privilégio. Em Pedro Jorge, a caridade não consistia só em entregar algo para os demais, mas antes de se entregar a si mesmo por inteiro. Essa caridade se sustentava diariamente com Jesus Cristo e a Eucaristia, com a frequente adoração noturna, com a meditação do hino da caridade de São Paulo, e com férias na casa de verão da família Frassati, no vilarejo em Polônia, já que se todos saem de Turim, quem vai se encarregar dos pobres? Pedro Jorge era um entusiasta esportista. Um dos seus esportes favoritos, o alpinismo. As excursões que organizava com seus amigos, os Tipiloche, eram para ele uma ocasião concreta de apostolado. Costumava ir ao teatro, à ópera e aos museus. Amava a arte, a música e proclamava versos inteiros de Dante. Os veementes sermões de Savonarola e os escritos de Santa Catarina de Sena o impulsionaram a ingressar em 1922 na Terceira Ordem Dominicana. Quis se chamar Jerônimo, como missionário dominicano e reformador do Renascimento florentino, Jerônimo Savonarola. Sou um fervoroso admirador desse frei, que morreu como um santo na fogueira, escreveu um dia a um amigo. O Papa São João Paulo II, depois de ter visitado seu túmulo em Polônia, em 1989, disse: quero render homenagem a um jovem que soube ser testemunho de Cristo com singular eficácia no nosso século. Eu também conheci, na minha juventude, a benéfica influência de seu exemplo cristão. Em Pier Giorgio, vemos o homem das 8 bem-aventuranças, que traz consigo a graça do Evangelho, da alegria da salvação oferecida pelo Cristo. Gente, uma vida top, né? Eu acho que a gente pode começar, então, a falar da vida espiritual dele, né? Que ele nunca deixou de compartilhar com seus amigos. Como é importante compartilhar, né, a vida espiritual mesmo com os amigos, né? Como isso faz diferença, né? O que vocês acham, assim? É igual a gente vê aqui, né? Ele levava os amigos para esquiar e utilizava disso de uma forma de evangelizar, sim, né?
E aí eu acho que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Às vezes num grupo da faculdade, né? Em algum trabalho, às vezes algum aluno vai querer trapacear e a gente dá um exemplo que mostra que é errado, né? Acho que é uma boa, né? Sim. E até mesmo não só na faculdade, né, mas em todas as ocasiões, né, que a gente está no meio de família, essas coisas, né, é bem importante. Uma das coisas que me chamou muita atenção na vida do Pedro Prassati é a questão dos pilares da vida dele, né? Aqui fala um pouquinho da história, como ele tinha os pilares, a Santa Eucaristia e a Virgem Maria, né? No nosso dia de hoje, gente, vocês acham que é possível a gente estar trazendo a Eucaristia, trazendo a devoção à Nossa Senhora como algo forte, assim, para nos fortalecer como jovens, né? Como pessoas em geral, assim? Bom, assim, são dois sim, pilares para nós, assim. Eu acho que é um privilégio nosso como católico, né, ter isso presente na nossa vida, ter essa graça, sim, de maneira tão fácil de buscar, né, assim, da Eucaristia está aí, né, nas igrejas, todos os sacrários, está aí a presença real de Jesus ali, né, que está ali também esse acolhimento materno, né, de Nossa Senhora, que veio assim, como um privilégio para nós, assim, mas temos que, sim, buscar também, né, algo que está aí, mas não... Às vezes passa despercebido, né? É verdade, né, Thalita? O que você acha, Thalita? Então, eu acho a mesma coisa que o Ezequiel falou. É muito interessante a vivência dos santos na Eucaristia, né? Sim. E esse apego materno que eles tiveram com Nossa Senhora durante o tempo que eles ficaram aqui, sim, na Terra, né? É muito interessante porque muitos deles desenvolveram um trabalho social e buscaram de uma forma muito humilde cuidar do outro, né? Servir e seguindo realmente aquilo que Jesus pediu, né? Fazer os serviços mais humildes para um dia alcançar a santidade, né? Sim, o Pedro Prassati, inclusive, fala, né, que ele era servo de doentes e necessitados, né? O que vocês têm a dizer? Até ele falou que ele não podia sair da cidade dele, porque verdade. Se eu sair, quem que vai cuidar dos doentes, sim, né? O interessante eu acho que a gente não falou na história, né, que quando ele morreu, muita gente veio no seu velório, né? Quase a cidade toda. Foi. Porque ele cuidava de tanta gente, de tanto doente e de tanta pessoa necessitada, que quando chegaram essas pessoas para o velório dele, os pais dele ficou bem assustado, né? As pessoas, nossa, o Pedro morreu, mas ele cuidou muito, muito tempo de mim, sabe? E aí o pai e a mãe dele viu que a vida dele não foi em vão. Sim, e ele morreu muito jovem, né? Quantos anos que ele morreu mesmo? 24. Com 24, pensa bem, uma vida totalmente ofertada, né? Que ele teve, assim. Foi uma vida que valeu a pena. Então, outra coisa também do serviço dele, falava não só de ele servir os pobres, né? Servir as pessoas mais necessitadas, mas servir inclusive as pessoas do curso de graduação, né? Fala assim, servir melhor a Cristo entre os mineiros. E aqui eu quero chamar assim uma atenção a todos nós, né, que estamos ou no ensino médio ou nas faculdades, né? Como é importante às vezes nós levarmos Deus para aquelas pessoas, né? Talvez tenha uma pessoa ali na nossa sala, né, na nossa faculdade, que uma palavra nossa, só de nós sermos amigos daquelas pessoas ali, talvez nós estamos levando Cristo para aquela pessoa, e né? trazendo para a gente também, né? Verdade. Eu coloquei uma observação aqui na minha anotação, que ele disse que a caridade não consistia em entregar algo para os demais, mas antes entregar a si mesmo por inteiro, sim, né? Eu acho essa frase muito forte e tem muita ligação com a comunidade que ele cuidava, né? Que era São Vicente de Paulo. Você vê, a comunidade hoje, São Vicente de Paulo, exerce um trabalho fundamental, né?
de ajuda mesmo e de profunda caridade com os mais necessitados. E uma coisa que uma coisa que eu acho também assim que a gente pode estar falando é a relação, por exemplo, né, da nossa profissão, né? Vamos supor que a gente, cada um de nós, né, tenhamos uma vocação profissional. Como é importante, por exemplo, o Pedro Frassati, ele levava a vida dele, né? Ele levava Cristo para aquelas pessoas não na sua profissão, mas no início da sua profissão, que era o curso de graduação, como a gente está falando aqui, né? Como é importante, então, nós pegarmos essa visão que o Pedro Frassati tinha, né, de evangelizar com aquilo que ele tinha. Era aquilo que ele tinha, não era? É igual a gente costuma ver que às vezes uma pessoa é de um jeito em cada lugar, né? E ele foi, antes de tudo, católico. Em todo lugar que ele fosse. Ele levou a essência dele para todos os lugares. E uma coisa que me chamou a atenção, lendo a história, é que a fala de São João Paulo II, um papa, né? Chefe supremo da igreja na Terra, falar que aprendeu com um jovem de 24 anos, né? E eu acho que aí mostra pra gente a importância do exemplo. Tanto que é importante. Tem uma santa que vamos falar, acho que vai ter um spoiler dela aí. Ela fala uma frase nisso, né? Basta às vezes um sorriso pra desanuviar uma alma entristecida, né? Basta um sorriso pra gente ajudar o próximo. E é lindo de ver isso, né? Que um simples ato de caridade pode mudar uma vida para sempre, né? Ele falava que para servir os outros não bastava muita coisa, né? E para ele via aquilo como cuidar do outro como um privilégio para ele, né? É uma forma de santificação mesmo. Uma coisa que é importante a gente falar é que todos esses santos, né, tanto Pedro Frassati como os que já passaram no programa que a gente já falou, todos eles eram seres humanos como nós somos, né? E como nós temos uma grande graça, que é ter a oportunidade que eles tiveram um dia de talvez pegar esses exemplos que eles tiveram e aplicar nos dias de hoje, né, gente? Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, né? E assim, eu acho que é bem de tentativa mesmo, né? O que vocês acham? Assim, a gente tem que ir tentando, assim. Isso é uma busca, assim, que deve ser, que é diária, né? Assim, que como deve ser, não pode pensar muito na frente, né? Pra frente demais, que a gente sabe, assim, por mais que a gente tenha uma vida, assim, uma caminhada já, assim, já tá buscando, mas a gente não pode, assim, afirmar que, assim, eu posso estar num momento bom, assim, da minha caminhada, assim, assim, na minha vida, assim, de intimidade mesmo com Deus, tudo, mas por mais que estejam boas, eu não posso falar que vai ser assim pra sempre, agora eu não caio mais, agora eu sou forte, eu sou isso, eu por mim mesmo não sou nada. Verdade. Então, assim, então, assim, a gente tem que ter essa busca do hoje, assim, ó, hoje não, assim, hoje, por mais hoje eu vou lutar, então, assim... Como fala no Evangelho, né? Que cada dia já tem seu cuidado. A gente pensando no hoje, fazer o hoje, a gente entrega o amanhã à providência, né? E a providência não falha. Nossa, é verdade isso aí, hein? É mesmo, assim. Às vezes a gente quer planejar tudo e, assim, viver o hoje, aquilo que tá nas nossas mãos, a gente, né, acaba desprezando, né? Bem, outra coisa que acho que a gente pode falar também é algo que a gente contou na história, né? Que os pobres e os sofredores, o Pedro Frassati, que eram seus donos. Olha que coisa forte isso, né? O que vocês têm a dizer sobre isso, gente? Vamos lá. É tão forte que o povo não sabe nem o que fala. É muito forte, né? Porque, assim... E nem eu. É assim, viver realmente pro outro, né? Ter aquela ocupação todo dia em cuidar e zelar pelo outro, né? Profunda entrega mesmo ao serviço. Gente, eu acho que a gente está aprendendo muito com a vida do Pedro Frassati, mas a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta.
voltamos com o nosso programa Amigos do Céu para falar. Hoje nós estamos falando sobre o beato Pedro Frassati, né? E agora nós vamos falar um pouquinho, continuar dessa vida tão exemplar, né? Tão exemplo para nós, né? Tanto nós jovens como nós, independente de qualquer idade. Um dos pontos que a gente vai falar agora, que a gente pode falar sobre a vida dele, é a questão de que ele era esportista. Ele gostava de esportes, né? Sim, é interessante de ver isso, né? O esporte é um lazer, né? Sim. E hoje a gente deixa, às vezes, uma parte do terço que gasta 15 minutos para rezar para fazer um lazer. E na vida dele a gente via que ele fazia o lazer, mas ele também rezava, né? Cumpria suas obrigações. Como a gente via a questão de sempre ajudar os pobres, né? Ele era uma pessoa ativa na Sociedade de São Vicente de Paulo, né? E tem uma frase dele, eu vi essa frase, tinha uma foto também. Na foto, se não me engano, ele estava rezando o terço. E a frase dizia mais ou menos assim: quanto mais alto formos, mais ouviremos a voz de Cristo. No caso, quando diz alto, né? Céu. E estar coisas elevadas. Tem até um poema que é de um professor de história brasileira. Ele fala que pede para a alma dele voar nos mais altos píncaros, né? Que quer dizer cume, lugar alto. E aí a gente pode trazer para o nosso exemplo, né? Com o santo, né? Como ele ordenava a vida de jovem com o ser cristão, né? Ele era ativo, mas nunca deixou de ser jovem. Ele era uma pessoa que cuidou do seu corpo, porque a gente deve cuidar do nosso corpo, né? Porque é templo do Espírito Santo. E se a gente não cuida, a gente peca contra isso. E era legal de ver que no cotidiano dele, ele se fez santo, se fez cristão, viveu as bem-aventuranças, né? E hoje a gente pode levar isso pra gente. Não significa que eu sou católico porque eu não vou poder ser cristão na política, ser cristão no esporte, na faculdade, no trabalho, né? É salutar a gente pensar nisso hoje, ainda mais que na correria do dia a dia hoje, né? Muitas pessoas trabalham às 8 horas, né? E quando sai do serviço já tá no entardecer e parece que só escuta barulho, né? E a gente não dá esse tempo para meditar e ficar em silêncio por 2 minutos que seja. Você falou uma coisa interessante, que eu acho que a conciliação, né? Que dá pra gente conciliar a vida de oração com a questão do esporte, como ele fazia, e nós também tem como a gente conciliar através dos nossos afazeres, né? Transformar os nossos afazeres em momentos de oração, né? Então, às vezes a gente está ali em um momento de lazer, ou um momento de descanso, e por que não trazer, né, Deus ali para aquele momento? Trazer ele para estar junto ali, para ser o nosso amigo, né? Sim, São Tomás de Aquino falava que a oração deve ser contínua, né? E a gente deve entender essa oração contínua no sentido que cada tarefa do nosso dia, a gente fazer dela um ato de amor. São João Maria Escrivá ia falar, né? Que o heroísmo consiste em fazer as pequenas tarefas do dia a dia, né? Tornar o ordinário extraordinário. E é bonito a gente parar para pensar que ser cristão consiste em pequeno, como o Ezequiel falou na primeira parte, né? Consiste nisso, né? No dia a dia a gente pensar em cada tarefa, né? Às vezes a gente tem uma vergonha, igual a gente tá aqui na frente falando, né? Mas poderia às vezes ser qualquer pessoa que sabe um pouquinho da fé, estaria aqui com a gente falando. Porque todos nós, querendo ou não, nós vivemos uma vida ordinária, né? Todos nós, por exemplo, acordamos, né? Estamos ali, estudamos, trabalhamos, e todos nós vivemos uma vida semelhante. Mas eu acredito que esses santos nos ensinam a tornar a nossa vida algo muito mais dinâmico, assim, em relação à vida de oração, né? Assim, em relação a como eu posso transformar a minha vida. Tão simples, né? Tão normal, mas fazer dela algo de santidade. Eu acho que torna até mais, vou dizer, fácil, mais simples de viver essa busca, né, pela santidade. Tendo fazendo isso nas nossas ações cotidianas, né, que assim, orações decoradas você vai fazendo, pode até tornar, assim, por dizer assim, chato, né, às vezes
você vai fazendo orações repetidas, mas tornando o nosso dia a dia uma oração ali, as nossas ações ali, você vai sempre conhecendo o novo ali, o novo da gente mesmo, o novo que Deus nos dispõe ali no dia, né? Ali, então, assim, são coisas que até motiva a gente, mas sempre que a gente acaba por nos conhecer melhor também, assim que a gente vai ver onde nós podemos trabalhar isso, onde a gente conhece as nossas fraquezas, que é onde a gente pode estar rezando mais, colocando, oferecendo aquela dificuldade nossa ali, e até renunciando a algum desejo nosso, algo assim. Então a gente vai trabalhando isso no nosso dia a dia, assim, não estou dizendo assim, que as orações assim conhecidas por todos assim são importantes, são pilares mesmo assim, ali também da vida de oração, né? Da vida de oração, mas não é assim algo que dá essa oração pessoal da vida, rezar com a vida, dá essa intimidade maior, assim. E sabe uma coisa que eu percebo também? É como quando a gente está em oração, seja nos momentos ordinários da nossa vida, como Deus fala com a gente, sabe? Então, às vezes, a gente está ali, né, na nossa faculdade, momento de estudo, ou ali mesmo, fazendo nada. A gente pode estar fazendo nada. E como Deus, ele pode falar ao nosso coração através de situações tão simples. Então, através de uma pessoa, né? Quantas vezes a gente... Então, assim, eu acredito que... igual eu estava falando, né? Quantas vezes a gente está próximo de alguma pessoa e a gente não para ouvir o que aquela pessoa tem para falar. E muitas vezes Deus, ele está ali falando conosco através daquela pessoa. Gente, eu acho também que a gente pode falar também, né, que não só no esporte, né, na questão do teatro, ele falou que ele gostava de ópera, de museus, amava arte, amava música, é o que deixa mais assim também evidente, né, como ele era um jovem normal. Ele era gente. Uma coisa muito interessante é que, além dele promover, né, essa caridade, ele dizia que só a caridade por si só não bastava, que era preciso uma reforma social. Então, realmente, ele acreditava que, por meio da política, ele poderia mudar aquela condição daquelas pessoas, né, e tirar realmente aquelas famílias e doentes da miséria. Porque o trabalho dele foi muito bonito, mas ele queria mudar aquela perspectiva, né, daquelas pessoas, reorientar as pessoas a viver novamente na vida, né, nessa vida mais digna, né? E então ele se lançou na política, né, em alguns, assim, não como candidato, né, mas assim, ele participava de alguns grupos, e até uma vez ele foi preso porque a igreja organizou uma demonstração, né, para realmente falar sobre essas questões sociais que estavam acontecendo, né, a má distribuição do dinheiro na sociedade. Então, ele foi dos jovens que foram escolhidos para debater o assunto, e aí, em meio à confusão, ele acabou sendo preso, por causa desses ideais dele, né. A gente pensa que a igreja não fala muita coisa, fala tipo assim, tem gente que vê que a igreja só fala sobre a castidade, mas não, se você olhar os documentos dos papas e outros documentos escritos pela igreja, vai ver que a gente tem a doutrina social da igreja, que fala justamente da questão da sociedade em geral. No catecismo já dá falas e indício disso, né? Mas a gente vê várias encíclicas papais dos papas do século passado, muitos deles escreveram sobre ideologias políticas, falando os males dela e condenando algumas. E é bom a gente ver, né, esse lado que a gente pode entrar em algum lugar e mudar, como a gente vê alguns movimentos católicos, né, que lutam contra algumas leis que são contra a moral católica, né? E é importante a gente demonstrar a nossa fé através
de essa manifestação de contra, né? Por exemplo, questões do aborto e legalizações de drogas e etc, né? Igual outra coisa interessante também a gente vê é quando ele falava do lazer, a questão literária, cultural, né? Como é importante pro nosso imaginário. Às vezes ele sabia os versos de Dante, né? Dante escreveu uma obra chamada Divina Comédia. E nela ele falava sobre o inferno, o purgatório e o paraíso. E tipo, é tão bonito quando você olha lá e vê várias metáforas que remetem a questões católicas, teológicas, né? E a gente vai perceber que ser católico não é só você rezar como as senhorinhas, ou ser como aquele jovem que você vê que ele vai todo arrumadinho pra igreja e só reza também. Não, católico não é isso. Você pode aprender o universo todo de coisas, né? Viver no mundo, mas sem ser do mundo, né? Aprender certas coisas e saber filtrar. É bom a gente ressaltar isso, né? Para as pessoas terem uma noção que ser católico é ser normal. Apesar desse normal, exigir que ser corajoso também, né? Sim. Muita gente acha que política não tem... a política e a igreja não tem que intervir. A igreja não tem que intervir na política. Mas se você for olhar no dia de hoje, é preciso sim. Até antes mesmo era possível. Porque, como ele falou mesmo, só a caridade não adianta. Essa questão da pobreza, ela tem que ser olhada de um outro lado, né? E... esse que eu ia falar... E é interessante que as pessoas, mesmo que esse pensamento assim, política e igreja não devem... Quantas vezes o Papa Francisco, né, interviu em algumas coisas, não falando assim, você deve fazer isso, mas ele sempre dá uma mensagem, manda uma mensagem de paz e de esperança para o mundo, né, sobre questões ambientais e questões políticas, até sobre armamento, né. Então, é preciso sim, a igreja precisa sim envolver na política, porque, como o Zé Carlos falou, a moral cristã, ela tem que estar no nosso dia a dia. Em cada momento da nossa vida, a gente tem que estar seguindo aquilo, né? Sim, e uma coisa que você falou, assim, que também complementa muito na vida do Pedro Frassati, é a questão, né? Só para a gente completar um pouquinho da vida dele, que falava da graça do Evangelho, da alegria da salvação oferecida pelo Cristo. É igual o José Carlos tinha falado, que às vezes a gente tem uma visão de que o católico é uma pessoa triste. E na verdade não é assim, né? O católico é uma pessoa feliz, né? Não, gente? Ele, quando eu estava lendo sobre a vida dele, ele era uma pessoa, segundo os amigos dele, que era uma pessoa muito extrovertida, e não era uma pessoa assim fechada, que não conversava com ninguém, ele tinha bastante amigos. E assim, ele brincava, normal, gente, um jovem normal, ele conversava vários assuntos, debatia vários assuntos. E assim, ele tinha essa dinâmica, entendeu? Como a nossa vida tem. E é muito interessante que ele conseguia implicar isso tudo, a religião, e isso tudo dentro de uma coisa só, né? Associar tudo isso e viver uma vida santa. Sim. E eu acho que para finalizar agora a gente pode estar fazendo uma oração que o Pedro Frassati fazia. O que vocês acham? Tem uma oração que eu encontrei aqui que ele fazia, ele tinha ela de cor e também disse que ele tinha pregado na porta do quarto dele. Ali ele fazia, sabe, tinha guardado na sua mente, ali no seu coração, e fazia diariamente uma oração a Nossa Senhora, voltando de novo, né, onde diz lá na história dele que um dos pilares lá da vida era Nossa Senhora, né, a Eucaristia e a Virgem Santíssima. Então, bora fazer então essa oração. Virgem Mãe, filha do teu Filho, a criatura mais alta e mais humilde, objeto fixo do desígnio eterno, és aquela que nobilitou a criatura humana, que o seu fazedor não desdenhou tornar-se sua obra. No teu ventre reacendeu-se o amor por aquele cujo calor na eterna paz assim germinou essa flor.
Aqui és para nós uma face meridiana de caridade, e és entre os mortais uma fonte viva de esperança. Senhora, és tão grande e vales tanto, que querer uma graça e não recorrer a ti é como desejar voar sem asas. A tua benignidade não socorre quem pede, mas muitas vezes livremente se antecipa ao pedido. Em ti a misericórdia, em ti a piedade, em ti a magnificência, em ti se reúne tudo o que há de bondade na criatura. Amém. Então, para finalizar, Beato Pedro Frassati, rogai por nós. Gente, esse foi mais um programa nosso, Amigos do Céu. E eu espero que você fique conosco amanhã, né? Amanhã nós vamos falar da vida de uma santa muito especial. E eu conto com a sua presença, né? Para que você possa vir e estar aqui conosco amanhã nesse mesmo horário. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até mais.